Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 17 de março de 2012. Estamos no nosso 34º dia de Maratona Bíblica. Completaremos hoje a leitura do Evangelho de Lucas, o mais longo livro do Novo Testamento, lendo os capítulos 23 e 24. O capítulo 23 trata do julgamento e da morte de Jesus, e o 24 da sua ressurreição e da dificuldade dos discípulos em acreditar nela. Em 22, 39 a 46, Lucas registra os momentos cheios de agonia que Jesus enfrentou em oração no jardim de Getsemane. Era o prenúncio do mais duro momento da obra redentora realizada por Jesus. No entanto, a partir deste momento de comunhão e conforto com o Pai, Lucas registra um modo distinto, glorioso, com que Jesus enfrentou os seus acusadores, aqueles que o julgavam, e o destino que lhe estava preparado. Jesus ouviu calado as mentiras dos anciãos do povo diante de Pilatos e de Herodes. A Pilatos limita-se a responder de modo vago e neutro que não reivindicava para si o posto político de rei dos judeus, embora ele o fosse no sentido espiritual. A Herodes, por conta dos atos criminosos perpetuados contra João Batista, Jesus não dirige nenhuma palavra, frustrando as expectativas daquele governante de ver algum dos milagres que ouvira que Jesus estava realizando. Desprezado por Jesus, Herodes responde com desprezo e escárnio. E Pilatos nada mais pode concluir, senão que Jesus era um homem inocente de todas as acusações que lhe faziam. No entanto, não teve a coragem de manter a sua decisão. E por causa da pressão feita pelos anciãos, cometeu o maior ato de injustiça de toda a história. Libertou um assassino e condenou um inocente à morte. Todos estão unidos contra Jesus. Mas, curiosamente, Jesus assiste toda essa discussão completamente passivo. Quando começa a falar, as suas palavras não contêm agonia, nem desespero, nem indignação. Ele fala para exortar as mulheres que se lamentavam por ele e as exorta acerca de que deveriam chorar por si mesmas e por seus filhos, por causa do terrível juízo que se abateria sobre Jerusalém e que um dia também se abaterá sobre todo o mundo. Jesus também fala pedindo perdão por aqueles que executavam a sua crucificação. E pelo menos no caso do centurião responsável por aquele ato, parece que o seu pedido foi atendido. Fala também para dar a certeza da vida eterna ao malfeitor que na cruz pediu por misericórdia. E fala para entregar o seu espírito ao Pai. Jesus cumpre assim, de modo gloriosamente digno, a sua missão de morrer na cruz para pagar os pecados do seu povo. No capítulo 24, Lucas registra algumas das ocorrências referentes à ressurreição de Jesus. Quero destacar aqui a atitude dos discípulos. Ao ouvir o testemunho das mulheres que haviam ido ao túmulo logo pela manhã, consideraram a ressurreição de Jesus um delírio e não acreditaram nela. No caminho para Emaús, continuavam com os seus corações preocupados e desiludidos a despeito do testemunho das mulheres e das Escrituras. Quando Jesus desapareceu, ficaram surpresos e atemorizados, pensando ver um espírito. E quando constataram que era ele de fato, não conseguiam acreditar, por causa da alegria e da admiração. Meu Deus, quantos motivos para não crer! Mas Jesus abriu seus corações para entenderem as Escrituras e os designou para serem testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus, tornando-os pregadores do arrependimento para a remissão de pecados. Para isso, deveriam aguardar a promessa do Espírito Santo, que os revestiria de poder. Mas desde já estavam prontos para, com grande alegria, estar sempre no templo
louvando a Deus. Diante desses dois capítulos, temos que nos perguntar como temos reagido aos confrontos e até mesmo às injustiças que temos neste mundo. Quantos de nós pode manter-se seguro daquilo que Deus tem para si, como o Senhor Jesus se manteve? Mesmo sendo prejudicado e mesmo sendo levado à morte, o Senhor Jesus tem em suas palavras o consolo, a orientação, o testemunho, a resignação nas mãos do Pai, a certeza de que a sua vida estava sendo conduzida e dirigida por Deus. Deve ser assim o nosso comportamento. Pedro nos lembra que ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. E quando ultrajado, não devemos revidar com ultraje. Quando ultrajados, não devemos revidar com ultraje. E quando injustiçados, devemos nos entregar àquele que julga retamente. Também devemos nos perguntar como é que temos reagido à reação de Jesus. A informação já nos chegou a tempo, mas como tem sido o nosso coração diante disso? Como temos reagido nos nossos sentimentos, nas nossas expectativas, nas nossas convicções e crenças? Mesmo a alegria fez com que os discípulos não acreditassem que Jesus havia ressuscitado. E nós, que dificuldades temos tido para crer não só na ressurreição, mas nos efeitos que ela tem sobre nossa vida? O texto termina falando de homens que estavam prontos para louvar a Deus e que dali a alguns dias seriam capacitados para testemunhar diante do mundo acerca da redenção. Nós somos frutos destes homens e devemos continuar o seu trabalho. É isso que leremos no Evangelho de Atos, que começaremos a ler na semana que vem. Vamos orar? Senhor Deus, queremos seguir o exemplo de Jesus. E ainda que soframos adversidades e tenhamos lutas e confrontos com este mundo, queremos ter, ó Deus, na comunhão que desfrutamos contigo, a certeza de que o Senhor nos segura e nos assiste, e que esta certeza tranquilize e acalme o nosso coração. Também, ó Deus, pedimos que o Senhor abra as nossas mentes para entendermos as Escrituras, e que aquilo que nos é contado acerca da redenção e da obra de Jesus entre profundamente no nosso coração, provocando serviço, provocando louvor, alegria, adoração. Assim, ó Deus, nós te pedimos que continuemos a fazer parte desta grande obra que o Senhor realizou, que o Senhor iniciou através do Senhor Jesus Cristo. E assim, ó Deus, possamos ver em breve o teu reino instalado e plenamente presente no mundo em que vivemos. Nossa oração, ó Deus, agradecidos pelo testemunho do Evangelho de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Na semana que vem, o Reverendo Márcio retomará a direção das nossas devocionais. Que Deus abençoe a todos.